Milionário emociona-se ao ouvir mendigo negro cantando enquanto lava seu carro. Na cidade que nunca dorme, onde arranha-céus fervilham sob a luz do sol, Roberto era o rei absoluto. Um milionário do tipo que exibia seu poder na forma de um carro esportivo reluzente, os gravatas sob medida e festas em mansões de tirar o fôlego. Para ele, as classes sociais mais baixas eram um mundo distante, uma realidade que ele evitava com desdém, como quem evita o olhar de um espelho empoeirado. Mas naquele dia ensolarado, enquanto estacionava na calçada de um shopping de luxo, algo inesperado aconteceu. Samuel, um morador de rua de pele negra, estava ao lado do carro de Roberto, com uma esponja na mão e um sorriso tímido. Ele começou a cantar. A voz de Samuel rasgava o ar, pura, doce e poderosa como um súbito de um reino perdido. Oh, como é linda a manhã! A melodia flutua nas notas, e Roberto ficou paralisado. As palavras penetraram em sua vida, mais profundas que qualquer transação fim. Para Roberto, tudo era novo. A conexão com o desconhecido o assustava. Qual é a verdade por trás daquela melodia? Ele sempre teve tudo, mas o que realmente lhe trazia alegria? Olhando aquele homem que se atrevia a sonhar em meio ao caos, algo dentro dele começou a mudar. Os olhares de desprezo que sempre direcionou a aqueles como Samuel começavam a se desfazer. O nó na garganta dele endurecia e a pulsação acelerava. O que se passava? Era a primeira vez que ele se sentia tão vulnerável, mas havia um mistério ali, algo que parecia espreitar sob a superfície. Samuel, com seu sorriso iluminado, tinha olhos que contavam histórias de um passado que Roberto não conhecia. Uma dúvida corria por sua mente. Qual era o segredo que poderia ligar os dois homens? A melodia se intensificava, como se estivesse tentando revelar o que ficou enterrado por tanto tempo. Os passantes e ofegantes olhavam para a cena. Murmúrios e exclamações se espalhavam pela calçada. Olha aquele rico Siemu! Alguns até filmavam, surpreendidos com a cena inusitada. A tensão social estava palpável, e Roberto sentiu o peso dos olhares, mas isso não importava. O foco estava nas notas que agora entoavam não apenas para ele, mas para o mundo. Enquanto as últimas palavras de Samuel ecoavam no ar, Roberto se viu em uma encruzilhada. Poderia finalmente enxergar sua vida atrelada à superficialidade e usar sua fortuna para mudar vidas, ou recuar e manter o status quo que tanto apreciava. Mas com o olhar penetrante de Samuel, ele sentiu que essa nova revelação poderia custar muito mais do que ele imaginava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like. Ele estava hipnotizado, quase em transe, mas de repente, um grito rasgou o momento. Socorro! Alguém ajude! Roberto e Samuel olharam para trás e uma cena horripilante se desenrolou. Uma jovem, não mais que 20 anos, estava sendo arrastada por dois homens, com olhares brutais e força brutal. O coração de Roberto disparou. As risadas e murmúrios da multidão se calaram, e o medo tomou conta do ar. Samuel, sem pensar duas vezes, soltou a esponja e correu na direção dos homens. "Soltem ela!" gritou, com uma coragem que desafiava a lógica. Os passantes hesitaram. Roberto ficou paralisado, um misto de horror e admiração tomando conta dele. Atormentado pela cena, ele finalmente sentiu algo, uma urgência, mas não conseguia se mover. Os homens se viraram, rindo com desprezo. "Esse ninguém não cabe na sua vida, cara. Melhore seu lugar antes de se meter", um deles disse, empurrando Samuel para o lado. O morador de rua caiu, mas rapidamente se levantou. Em algo primordial, a música ainda vibrava em sua alma. A jovem, com lágrimas nos olhos, gritou. Era uma mistura de medo e desespero. "Por favor, não! Não me levem!"
e naquele instante, Roberto percebeu algo que o deixou de queixo caído. A jovem tinha um rosto familiar. Uma lembrança distante passou como um filme pela sua mente. Era Clara, sua irmã perdida, desaparecida há anos. O rugido do mundo ao redor dele se apagou. Clara! Roberto gritou, a voz quebrada e quase sem som. A multidão se voltou para ele surpresa. Como isso poderia estar acontecendo? O próprio Roberto estava em choque. Estamos falando da Clara que todos achavam que estava morta. Ele não conseguia acreditar. Os homens, porém, estavam decididos. A situação se tornou caótica. Samuel pulou para frente, tentando bloquear os agressores. Você não vai machucá-la. A intensidade da situação aumentou. O som de socos e gritos preenchia o ar. E enquanto isso, a luz do dia parecia se apagar, dando lugar a um céu negro de incertezas. Roberto, me ajude! Clara implorou, seu olhar de desespero mais intenso que qualquer lembrança que ele tivesse dela. O milionário se viu em cólera. Sua vida tranquila, cheia de riqueza e frivolidades, despedaçava em pedaços. Ele não era mais um mero espectador. Ele era um irmão desesperado. Um movimento brusco. Um golpe atingiu Samuel e ele caiu, ofegante. O coração de Roberto afundou. O que ele estava se tornando? Nesse momento ele percebeu que a música que havia tocado sua alma era muito mais do que uma canção. Era um chamado, e a verdade sobre sua vida começou a se desvelar. Não toquem nela! Roberto gritou, a voz ecoando através do caos, tomado por uma fúria e pela dor que cortavam seu peito. Ele avançou, mas as pernas tremiam. Um dilema moral. Afinal, ele era um milionário sem noção ou um irmão disposto a tudo para salvar sua irmã? A multidão se aglomerou, alguns gritando, outros filmando, mas todos em silêncio diante do desdobramento chocante. E assim, entre gritos e caos, a verdade pairou no ar como um peso invisível. O que Samuel realmente significava para Roberto? E o que aconteceria quando o véu das aparências caísse? As perguntas se acumulavam, e ele sentiu que o peso de sua escolha poderia mudar tudo, e que a vida como ele conhecia estava prestes a ser irrevogavelmente alterada. Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional, enquanto a multidão fervia ao seu redor. Clara, sua irmã, perdida por tantos anos, e agora era uma vítima de algo tão horrendo. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda, e a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez. Não deixem que a levem! O desespero na voz dele ecoava como um sussurro profundo que ressoava na consciência de Roberto. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele estava se tornando um herói. E isso o fez sentir que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar, soltem minha irmã. Ao seu redor, as vozes da multidão começaram a subir de volume, uma cacofonia de gritos, e todo mundo parecia ter uma opinião sobre o que fazer. Mas então, em meio ao caos, algo verdadeiramente chocante aconteceu. Um dos homens, ao que parecia, não era um completo desconhecido. No meio da confusão, Roberto conseguiu ver um leve reflexo de respeito nos olhos do agressor. Com um movimento brusco, o homem puxou um celular do bolso e começou a gravar tudo. A cena se desde, lutando por uma irmã que todos acharam que estava morta. De onde você me conhece? O frio percorreu a espinha de Roberto. Ele não sabia quem era aquele sujeito, mas havia algo profundamente familiar em sua presença. Um eco de uma antiga confiança que agora parecia mais um pesadelo. Os olhares da multidão mudaram. O que antes era apenas curiosidade, agora era descrença e choque.
Mas já faz anos! Alguém gritou, e outros murmúrios começaram a se espalhar. O que estava acontecendo? O homem, com um olhar provocativo, continuou a gravar. E você achou que poderia esquecer? Você acha que poderia simplesmente ter uma vida de milionário e se livrar da sua sombra? Roberto sentiu seu mundo desmoronar. O coração disparava com a revelação. Espere, o que você está dizendo? Perguntou quase sem voz. A verdade estava emaranhada em um emaranhado de segredos que ele estava prestes a descobrir. Samuel, ainda em pé, percebeu a confusão. Roberto, quem é ele? O que está acontecendo? O desespero na voz de Samuel perfurou o caos. Mas tudo que Roberto conseguia pensar era na conexão complicada, na história não contada que se desenrolava diante de si. A tensão aumentava, e a jovem Clara, que ainda se debatia para sair das garras dos homens, gritou: Roberto, ele é meu pai! As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Roberto ficou imóvel, o mundo inteiro girando ao seu redor. O que ela acabara de dizer? O que isso significava? Vozes se entrelaçavam na multidão. Um turbilhão de murmúrios tomou conta. E tudo que Roberto queria era entender a realidade que se desdobrava bem diante dele. Ele tinha um pai biológico que havia se escondido sob o peso de uma vida cheia de mentiras. E sua irmã agora estava no meio de uma situação de vida ou morte. Roberto olhou para o homem, o rosto repleto de desdém e prazer. O que mais havia escondido? Qual era o verdadeiro segredo entre eles? O que isso significava para sua vida luxuosa? E o que ele precisaria sacrificar para descobrir a verdade? Clara, ele finalmente disse, a voz embargada. O que você quer dizer com isso? E assim, em meio ao caos, a vida de Roberto estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e a verdade se abalava como uma tempestade prestes a atingir seu coração. Clara, Roberto falou, as palavras mal saindo de sua boca. O caos ao redor tornou-se um borrão. O olhar de Clara estava repleto de medo e desespero, mas havia algo mais. A fúria em seus olhos revelava uma determinação que Roberto não esperava. Ele estava em choque. A revelação de que aquela jovem era sua irmã escandalizava sua mente. Vê! Ele precisava saber. Que conexão horrível era essa? Quem era aquele sujeito que aparecia como um fantasma em seu mundo? Roberto, eu não sabia que você tinha retornado. O homem disse, com um tom de desprezo, mas dentro da crueldade havia um traço de amargura. E eu imaginei que você nunca se importaria. Muita coisa mudou desde a sua fuga. Fuga? O que você quer dizer com isso? As palavras de Roberto saíam com dificuldade, como se estivessem presas em sua garganta. O homem aproveitou o momento. Clara foi a única que ficou, a única que não abandonou esta família. E agora você vem aqui como se nada tivesse acontecido. Cada palavra parecia um soco. O olhar de Roberto queimava com confusão e raiva. Ele queria entender, mas tudo que parecia fazer sentido se desmoronava. Calma, não é assim. Samuel tentou intervir, mas foi interrompido por Clara. Pai, me ajuda. Não deixe que eles me levem. O desespero ecoava na voz dela, e a multidão agora estava em um frenesi. Cada um assistia, alguns filmando, outros simplesmente horrorizados. O ar estava carregado de tensão. Mas então, no meio de tudo isso, algo chamou a atenção de Roberto. Uma mulher, que ele não reconheceu à primeira vista, avançou pela multidão. Seu rosto, marcado por um passado sombrio, irradiava uma mistura de dor e coragem. Quando ela se aproximou, Roberto sentiu uma onda de pavor e reconhecimento. Raquel? Ele sussurrou, seu coração disparando. Era sua mãe, e a presença dela parecia mudar o cenário de uma maneira tão intensa que as leis da realidade pareciam distorcidas. Roberto, eu sabia que você voltaria, Raquel disse, as palavras saindo em um fio de voz quase inaudível. As emoções na multidão mudaram de fúria para confusão. O que mais poderia explodir daquele cenário caótico? Você não pode estar aqui! O que você fez? Roberto estava gritando agora, a voz tremendo com raiva e dor. Era um acúmulo de emoções que não conseguia processar.
Clara olhou de um para o outro, sem entender como tudo isso se encaixava. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era necessário, Raquel implorava. Mas suas palavras soavam vazias, e naquele momento tudo passou em um redemoinho, uma história de traição, abandono e mentiras. Samuel observava, perdido em meio a essa nova revelação. Foi você quem deixou a Clara e eu. Roberto berrou, o rosto em chamas de emoção. O caos à sua volta se tornava uma sinfonia de desespero. Ele olhou para Samuel, que parecia tão pequeno diante da intensidade do momento, mas agora era um herói, em sua própria maneira. E agora, o que você vai fazer? Perguntou o homem que parecia ser o pai. O desafio em sua voz jogou gasolina na fogueira da tensão. A verdade da vida de Roberto estava se revelando como uma bomba prestes a explodir. O questionamento pendia no ar como um cortejo de ameaças. E se você não conseguir salvar a irmã, o que isso significará para você? Ele acentuou, um sorriso torto nascendo em seu rosto. A multidão observava, cada um com uma opinião, todos em choque. A cena estava prestes a se tornar um filme de terror. A necessidade de agir pulava onde a adrenalina corria. Mas antes de que Roberto pudesse decidir, o homem do celular levantou a câmera mais alto. O pânico se espalhou. O que aquele homem sabia? Qual era a verdade que Roberto ainda não tinha descoberta? E se tudo ao seu redor fosse uma armadilha financeira e emocional, tudo montado para desmantelar sua vida? Com um grito de revolta, Clara puxou a mão do pai, um gesto desesperado, e a multidão parecia estar prestes a explodir. Roberto, eu não posso fazer isso sozinha. O desespero dela ecoava, mas também havia uma determinação maior, como se a vida deles dependesse daquela fração de segundo. E assim, a cena se revirou em uma confusão de gritos, segredos gritando por reconhecimento, e a verdade pairando como uma nuvem de tempestade. Roberto estava à beira do colapso, pronto para descobrir que tudo o que pensava saber poderia estar errado. A história que ele vivia estava desaparecendo, e o que restava era um emaranhado de decisões que poderiam mudar tudo, e quem ele realmente era. Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional enquanto a multidão fervia. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda, e a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente, suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez: "Não deixem que a levem!" O desespero na voz dele ecoava. Samuel não era apenas um morador de rua, ele estava se tornando um herói. E isso fez Roberto perceber que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar: "Soltem minha irmã!" Ao seu redor, as vozes começavam a subir, virando uma cacofonia de gritos. A energia estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, o céu parecia desabar sobre ele. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O som foi horrível, como um trovão rompendo a calma. A multidão se dispersou em um frenesi. O caos se instalou. Roberto viu Samuel se jogar em cima de Clara, protegendo-a com uma bravura que cortava o coração. Mas o que ele não esperava era a verdadeira origem do barulho. Um carro fez uma derrapagem feroz e parou. Dela, um homem saiu, enérgico, com a fúria nos olhos. Era Afonso, o melhor amigo de Roberto, que estava envolvido muito mais do que ele acreditava. "Roberto, o que você está fazendo?" Afonso gritou, aproximando-se rapidamente. Ele puxou Roberto para o lado, tirando-o do caminho, enquanto a multidão, agora em pânico, tentava... "Eles não estão aqui para brincar." Afonso puxou Roberto e, nesse instante, uma luz de compreensão apareceu nos olhos de Roberto. O peso das palavras de Afonso parecia mais grotesco a cada instante. Mas o choque não parou por aí. O homem filmador, aquele que parecia um fantasma do passado, levantou a câmera novamente
e falou com uma voz cheia de desprezo. Você realmente achou que você era o único que tinha segredos? Clara não é a única que vai pagar pelo que seu pai fez. O mundo de Roberto rodopiou. O que ele estava ouvindo? O que seu pai fez? O fardo de segredos estava prestes a desmoronar. Qual é a verdade? Roberto gritou, a voz tremendo. O homem incluiu um outro elemento na conversa, trazendo consigo uma amostra do passado que Roberto gostaria de enterrar. Ela não é apenas sua irmã. Ela é a culpada. O que aconteceu com nossos pais foi por causa dela. Os olhos de Clara se alargaram. O duelador desespero em seu olhar a tornava ainda mais real. Mas a dor nas palavras e na voz do homem paralisava tudo à sua volta. E então, de repente, Raquel, sua mãe, avançou mais à frente na multidão. Não escute a ele, Roberto. Você nunca soube a verdadeira história, gritou. A respiração dele prendeu-se na garganta. Não só o passado de seu pai estava desmoronando, mas agora sua mãe também estava envolvida em mentiras. A multidão parecia atordoada, mas Roberto estava prestes a perder o controle. O peso dos segredos, das mentiras e das revelações acumulava-se em suas costas como um abismo. Qual história? O que vocês estão escondendo? A voz dele explodiu, e naquele instante tudo ficou claro como água cristalina. Essa batalha era muito mais que apenas salvar Clara. Era sobre descobrir quem ele realmente era, o que sua vida de milionário realmente significava. A verdade estava prestes a se desenrolar nas sombras, e Roberto não sabia se estava preparado. Samuel, ainda lutando para se levantar, olhou para Roberto. Precisamos de você. Não fique parado. Você está perdendo tempo. A urgência na voz dele trouxe Roberto de volta à realidade. Ele precisava agir. Ele precisava entender a verdadeira natureza de sua família. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito cortou o ar. Não deixem que levem Clara! Era um grito desesperado de Raquel. E nesse momento, algo estourou. A multidão se dividiu. Roberto sentiu que o mundo ao seu redor se tornava surreal. Ele tinha que decidir e rapidamente. Olhando nos olhos de Samuel, percebendo que a única solução poderia não ser sensata, mas poderia ser a única. O que ele estava prestes a descobrir não apenas mudaria seu destino, mas também reescreveria o que tudo aquilo significava. Com o coração acelerado, ele se preparou para o que estava prestes a fazer. Estava na hora de enfrentar a verdade. Mas, uau, verdade! E quem realmente era seu pai? Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional enquanto a multidão fervia ao seu redor. Clara, sua irmã, perdida por tantos anos, e agora era uma vítima de algo tão horrendo. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda, e a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente, suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez. Não deixem que a levem! O desespero na voz dele ecoava. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele estava se tornando um herói. Isso fez Roberto perceber que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar, soltem minha irmã! Ao seu redor, as vozes começavam a subir, virando uma cacofonia de gritos. A energia estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, o céu parecia desabar sobre ele. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O som foi horrível, como um trovão rompendo a calma. A multidão se dispersou em um frenesi. O caos se instalou. Roberto viu Samuel se jogar em cima de Clara, protegendo-a com uma bravura que cortava o coração.
No entanto, o que ele não esperava era a verdadeira origem do barulho. Um carro fez uma derrapagem feroz e parou. Dela um homem saiu, enérgico, com a fúria nos olhos. Era Afonso, o melhor amigo de Roberto, que estava envolvido muito mais do que ele acreditava. "Roberto, o que você está fazendo?" Afonso gritou, aproximando-se rapidamente. Ele puxou Roberto para o lado, tirando-o do caminho enquanto a multidão, agora em pânico, tentava se dispersar. O homem que segurava Clara olhava ao redor, confuso. "Acorda, cara! Eles não estão aqui para brincar!" Afonso puxou Roberto, e nesse instante, uma luz de compreensão apareceu nos olhos de Roberto. O peso das palavras de Afonso parecia mais grotesco a cada instante. Mas o choque não parou por aí. O homem filmador, aquele que parecia um fantasma do passado, levantou a câmera novamente e falou com uma voz cheia de desprezo. "Você realmente achou que era o único que tinha segredos? Clara não é a única que vai pagar pelo que seu pai fez." O mundo de Roberto rodopiou. O que ele estava ouvindo? O que seu pai fez? O fardo de segredos estava prestes a desmoronar. "Qual é a verdade?" Roberto gritou, a voz tremendo. O homem incluiu um outro elemento na conversa, trazendo consigo uma amostra do passado que Roberto gostaria de enterrar. "Ela não é apenas sua irmã, ela é a culpada. O que aconteceu com nossos pais foi por causa dela." Os olhos de Clara se alargaram. O duelo de desespero em seu olhar a tornava ainda mais real, mas a dor nas palavras e na voz do homem paralisava tudo ao seu redor. E então, de repente, algo fiel explodiu. Raquel, sua mãe, avançou pela multidão. "Roberto, eu sabia que você voltaria", disse ela, a voz fina. Quando olhou para o homem filmador, seu rosto estava pálido, quase sem vida. "Mas eu não devia ter deixado você viver isso." Ela olhava para Roberto, cheia de lágrimas. "Você não pode estar aqui. O que você fez?" Roberto estava gritando agora, a voz tremendo com raiva e dor. Era um acúmulo de emoções que não conseguia processar. Clara olhou de um para o outro, sem entender como tudo isso se encaixava. "Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era necessário." Raquel implorou, mas suas palavras soavam vazias. E naquele momento, tudo passou em um redemoinho. Uma história de traição, abandono e mentiras. Samuel observava, perdido em meio a essa nova revelação. "Foi você quem deixou a Clara ir!" Roberto berrou, o rosto em chamas de emoção. O caos à sua volta se tornava uma sinfonia de desespero. Ele olhou para Samuel, que parecia tão pequeno diante da intensidade do momento, mas agora era um herói em sua própria maneira. "E agora, o que você vai fazer?" perguntou o homem que parecia ser o pai. O desafio em sua voz jogou gasolina na fogueira da tensão. A verdade da vida de Roberto estava se revelando como uma bomba prestes a explodir. O questionamento pendia no ar como um cortejo de ameaças. "E se você não conseguir salvar a irmã? O que isso significará para você?" Ele acentuou, um sorriso torto surgindo em seu rosto. A multidão observava, cada um com uma opinião, todos em choque. A cena estava prestes a se tornar um filme de terror. Finalmente, numa reviravolta impensável, o homem que segurava Clara se virou. A máscara que usava começou a descer, revelando não um desconhecido, mas alguém profundamente familiar para Roberto. Era Miguel, seu ex-melhor amigo do colégio. O mesmo Miguel que ele pensava ter deixado para trás há anos. O mesmo que desaparecera de sua vida após uma discussão horrenda. "Surpreso, né?" ele disse, a voz de certa forma familiar. "Você acha que eu deixaria sua irmã fugir assim?" O mundo de Roberto desabou. A verdade estava prestes a se transformar em um pesadelo real. O que ele precisaria agora? Quem eram seus verdadeiros amigos? E quem sempre esteve disposto a puxar o tapete de debaixo de seus pés? Olhando para Miguel, cada lembrança, risco de amizade, surgiu em sua mente, e a dor nos olhos de Clara o atingiu como um golpe. E assim, com os olhos fixos em Miguel, Roberto sentiu a urgência crescer. Ele precisava desvendar essa feição. A pergunta pairava no ar, queimando como um incêndio.
até onde seu passado estava disposto a ir para arrebatar o que mais amava. Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional enquanto a multidão fervia ao seu redor. Clara, sua irmã, perdida por tantos anos e agora era uma vítima de algo tão horrendo. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda. E a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente, suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez: "Não deixem que a levem!" O desespero na voz dele ecoava. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele estava se tornando um herói. Isso fez Roberto perceber que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar: "Soltem minha irmã!" Ao seu redor, as vozes começavam a subir, virando uma cacofonia de gritos. A energia estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, o céu parecia desabar sobre ele. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O som foi horrível, como um trovão rompendo a calma. A multidão se dispersou em um frenesi. O caos se instalou. Roberto viu Samuel se jogar em cima de Clara, protegendo-a com uma bravura que cortava o coração. No entanto, o que ele não esperava era a verdadeira origem do barulho. Um carro fez uma derrapagem feroz e parou. Dela um homem saiu, enérgico, com a fúria nos olhos. Era Afonso, o melhor amigo de Roberto, que estava envolvido muito mais do que ele acreditava. "Roberto, o que você está fazendo?" Afonso gritou, aproximando-se rapidamente. Ele puxou Roberto para o lado, tirando-o do caminho enquanto a multidão, agora em pânico, tentava se dispersar. O homem que segurava Clara olhava ao redor, confuso. "Acorda, cara! Eles não estão aqui para brincar!" Afonso puxou Roberto, e nesse instante, uma luz de compreensão apareceu nos olhos de Roberto. O peso das palavras de Afonso parecia mais grotesco a cada instante. Mas o choque não parou por aí. O homem filmador, aquele que parecia um fantasma do passado, levantou a câmera novamente e falou com uma voz cheia de desprezo: "Você realmente achou que era o único que tinha segredos? Clara não é a única que vai pagar pelo que seu pai fez." O mundo de Roberto rodopiou. O que ele estava ouvindo? O que seu pai fez? O fardo de segredos estava prestes a desmoronar. "Qual é a verdade?" Roberto gritou, a voz tremendo. O homem incluiu um outro elemento na conversa, trazendo consigo uma amostra do passado que Roberto gostaria de enterrar. "Ela não é apenas sua irmã. Ela é a culpada. O que aconteceu com nossos pais foi por causa dela." Os olhos de Clara se alargaram. O duelo de desespero em seu olhar a tornava ainda mais real. Mas a dor nas palavras e na voz do homem paralisava tudo ao seu redor. E então, de repente, algo fiel explodiu. Raquel, sua mãe, avançou pela multidão. "Roberto, eu sabia que você voltaria", disse ela, a voz fina. Quando olhou para o homem filmador, seu rosto estava pálido, quase sem vida. "Mas eu não devia ter deixado você viver isso." Ela olhava para Roberto, cheia de lágrimas. "Você não pode estar aqui. O que você fez?" Roberto estava gritando agora, a voz tremendo com raiva e dor. Era um acúmulo de emoções que não conseguia processar. Clara olhou de um para o outro, sem entender como tudo isso se encaixava. "Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era necessário." Raquel implorou, mas suas palavras soavam vazias. E naquele momento, tudo passou em um redemoinho. Uma história de traição, abandono e mentiras. Samuel observava, perdido em meio a essa nova revelação. "Foi você quem deixou a Clara e eu." Roberto berrou, o rosto em chamas de emoção. O caos à sua volta se tornava uma sinfonia de desespero.
Ele olhou para Samuel, que parecia tão pequeno diante da intensidade do momento, mas agora era um herói em sua própria maneira. E agora, o que você vai fazer? Perguntou o homem que parecia ser o pai. O desafio em sua voz jogou gasolina na fogueira da tensão. A verdade da vida de Roberto estava se revelando como uma bomba prestes a explodir. O questionamento pendia no ar como um cortejo de ameaças. E se você não conseguir salvar a irmã, o que isso significará para você? Ele acentuou, um sorriso torto surgindo em seu rosto. A multidão observava, cada um com uma opinião, todos em choque. A cena estava prestes a se tornar um filme de terror. Finalmente, numa reviravolta impensável, o homem que segurava Clara se virou. A máscara que usava começou a descer, revelando não um desconhecido, mas alguém profundamente familiar para Roberto. Era Miguel, seu ex-melhor amigo do colégio. O mesmo Miguel que ele pensava ter deixado para trás há anos. O mesmo que desaparecera de sua vida, após uma discussão morrenda. Surpreso, né? Ele disse, a voz de certa forma familiar. Você acha que eu deixaria sua irmã fugir assim? O mundo de Roberto desabou. A verdade estava prestes a se transformar em um pesadelo real. O que ele precisaria agora? Quem eram seus verdadeiros amigos e quem sempre esteve disposto a puxar o tapete de debaixo de seus pés? Olhando para Miguel, cada lembrança, risco de amizade, surgiu em sua mente. E a dor nos olhos de Clara o atingiu como um golpe. Mas a crise não terminou ali. Um grito cortou o ar. Aonde está a faca? Era Samuel, procurando desesperado, a voz carregada de terror. Eu vi tudo. A confusão era palpável. Todos os olhares se voltaram para ele. O que ele tinha a ver com isso? E então, o estalo. Um eco de passado foi despertado. Samuel, quem ele realmente era? Um murmurinho na multidão cresceu. Ele não é quem você pensa que é, Roberto. Miguel riu, um sorriso sinistro se formando. E você ainda não conheceu o pior de tudo isso. Roberto congelou ao ouvir as palavras. O ambiente ao seu redor parecia se contorcer. O peso da verdade estava prestes a desabar sobre ele. E assim, a pergunta pairou no ar, queimando como um incêndio. Até onde seu passado estava disposto a ir para arrebatar o que mais amava? Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional enquanto a multidão fervia ao seu redor. Clara, sua irmã, perdida por tantos anos, e agora era uma vítima de algo tão horrendo. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda, e a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente, suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez: "Não deixem que a levem." O desespero na voz dele ecoava. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele estava se tornando um herói. Isso fez Roberto perceber que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar: "Soltem minha irmã." Ao seu redor, as vozes começavam a subir, virando uma cacofonia de gritos. A energia estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, o céu parecia desabar sobre ele. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O som foi horrível, como um trovão rompendo a calma. A multidão se dispersou em um frenesi. O caos se instalou. Roberto viu Samuel se jogar em cima de Clara, protegendo-a com uma bravura que cortava o coração. No entanto, o que ele não esperava era a verdadeira origem do barulho. Um carro fez uma derrapagem feroz e parou. Dela, um homem saiu enérgico, com uma fúria nos olhos. Era Afonso, o melhor amigo de Roberto, que estava envolvido muito mais do que ele acreditava. "Roberto, o que você está fazendo?" Afonso gritou, aproximando-se rapidamente. Ele puxou Roberto para o lado, tirando-o do caminho, enquanto a multidão,
agora em pânico, tentava se dispersar. O homem que segurava Clara olhava ao redor, confuso. Acorda, cara! Eles não estão aqui para brincar. Afonso puxou Roberto e, nesse instante, uma luz de compreensão apareceu nos olhos de Roberto. O peso das palavras de Afonso parecia mais grotesco a cada instante, mas o choque não parou por aí. O homem filmador, aquele que parecia um fantasma do passado, levantou a câmera novamente e falou com uma voz cheia de desprezo. Você realmente achou que era o único que tinha segredos? Clara não é a única que vai pagar pelo que seu pai fez. O mundo de Roberto rodopiou. O que ele estava ouvindo? O que seu pai fez? O fardo de segredos estava prestes a desmoronar. Qual é a verdade? Roberto gritou, a voz tremendo. O homem incluiu um outro elemento na conversa, trazendo consigo uma amostra do passado que Roberto gostaria de enterrar. Ela não é apenas sua irmã. Ela é a culpada. O que aconteceu com nossos pais foi por causa dela. Os olhos de Clara se alargaram. O duelo de desespero em seu olhar a tornava ainda mais real, mas a dor nas palavras e na voz do homem paralisava tudo ao seu redor. E então, de repente, algo fiel explodiu. Raquel, sua mãe, avançou pela multidão. Roberto, eu sabia que você voltaria, disse ela, da voz fina. Quando olhou para o homem filmador, seu rosto estava pálido, quase sem vida. Mas eu não devia ter deixado você viver isso. Ela olhava para Roberto cheia de lágrimas. Você não pode estar aqui. O que você fez? Roberto estava gritando agora, a voz tremendo com raiva e dor. Era um acúmulo de emoções que não conseguia processar. Clara olhou de um para o outro, sem entender como tudo isso se encaixava. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era necessário, Raquel implorou, mas suas palavras soavam vazias. E naquele momento tudo passou em um redemoinho. Uma história de traição, abandono e mentiras. Samuel observava, perdido em meio a essa nova revelação. Foi você quem deixou a Clara e eu. Roberto berrou, o rosto em chamas de emoção. O caos à sua volta se tornava uma sinfonia de desespero. Ele olhou para Samuel, que parecia tão pequeno diante da intensidade do momento, mas agora era um herói em sua própria maneira. E agora, o que você vai fazer? Perguntou o homem que parecia ser o pai. O desafio em sua voz jogou gasolina na fogueira da tensão. A verdade da vida de Roberto estava se revelando como uma bomba prestes a explodir. O questionamento pendia no ar como um cortejo de ameaças. E se você não conseguir salvar a irmã, o que isso significará para você? Ele acentuou, um sorriso torto surgindo em seu rosto. A multidão observava, cada um com uma opinião, todos em choque. A cena estava prestes a se tornar um filme de terror. Nesse momento, enquanto o caos se desenrolava, um tiro ecoou estrondosamente. O som cortou o ar como um grito agudo. O choque foi quase palpável. A multidão congelou. Clara gritou, e o tempo pareceu parar. Todos olharam para trás, onde um homem desconhecido se destacava, com uma arma na mão, a fumaça ainda subindo do cano. A cena se transformou em um pesadelo de confusão e gritos. O desespero tomou conta. Me deixe em paz, o homem gritou, apontando para Clara. Se você não quer que algo aconteça com ela, você vai fazer o que eu digo. Roberto ficou chocado. O que estava acontecendo? O homem não era um dos sequestradores, mas alguém totalmente diferente. E por que ele mirava em Clara? Ele sentiu uma onda de raiva e medo pulsando nas veias. Não era só sobre o sequestro. Agora era uma questão de vida ou morte. Quem é você? Roberto gritou, tentando manter a voz firme. O homem se virou para ele e um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto dele. A verdade é que estou aqui para acabar com a sua família, de uma vez por todas. Cada palavra daquele homem parecia um punhal cravado no coração de Roberto. O olhar de Clara, misturado com medo e incredulidade, despedaçou Roberto. E nesse instante, ele percebeu que tudo estava prestes a mudar. A narrativa que ele acreditava conhecer se desmoronava sob a nova realidade. O homem não só tinha um objetivo,
como tinha uma relação íntima com o passado dele. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. O homem ameaçou, seus olhos cheios de um desejo ardente de vingança. Roberto respirou fundo, a adrenalina o consumindo. Aquilo não era apenas uma luta por Clara, era uma luta pela própria vida, e a revelação da identidade do homem desesperava a cada segundo que passava. Ele tinha que agir rápido. Samuel! Roberto gritou, olhando para o amigo que continuava firme ao lado de Clara. Precisamos pará-lo, isso não pode acabar assim. Samuel, determinado e valente, assentiu. Eles tinham que começar a unir forças. Mesmo com a tensão no ar, algo parecia despertar. E assim, entre a ameaça de um homem armado e a incerteza do que viria a seguir, Roberto sabia que sua família estava prestes a enfrentar os piores segredos que viriam à tona. O que aconteceria nos próximos instantes? E quem era realmente aquele homem disposto a destruir tudo? Roberto estava paralisado, lutando contra a paralisia emocional enquanto a multidão fervia ao seu redor. Clara, sua irmã, perdida por tantos anos e agora era uma vítima de algo tão horrendo. Ele não podia acreditar. Mas o choque não durou muito. O olhar de Clara o cortava, implorando por ajuda, e a adrenalina tomou conta dele como uma onda feroz. Ele não poderia ficar ali parado. Instintivamente, suas pernas começaram a se mover. O chão sob seus pés parecia derreter, mas ele não parou. Samuel, mesmo machucado, se levantou e gritou mais uma vez: "Não deixem que a levem!" O desespero na voz dele ecoava. Samuel não era apenas um morador de rua. Ele estava se tornando um herói. Isso fez Roberto perceber que sua vida de milionário não significava nada diante daquela luta. Com um rugido profundo, Roberto finalmente furou a multidão e disparou em direção aos homens, a mente em estado de emergência. Ele gritou sem pensar: "Soltem minha irmã!" Ao seu redor, as vozes começavam a subir, virando uma cacofonia de gritos. A energia estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, o céu parecia desabar sobre ele. Uma explosão estrondosa cortou o ar. O som foi horrível, como um trovão rompendo a calma. A multidão se dispersou em um frenesi. O caos se instalou. Roberto viu Samuel se jogar em cima de Clara, protegendo-a com uma bravura que cortava o coração. No entanto, o que ele não esperava era a verdadeira origem do barulho. Um carro fez uma derrapagem feroz e parou. Dela um homem saiu, enérgico, com a fúria nos olhos. Era Afonso, o melhor amigo de Roberto, que estava envolvido muito mais do que ele acreditava. "Roberto, o que você está fazendo?" Afonso gritou, aproximando-se rapidamente. Ele puxou Roberto para o lado, tirando-o do caminho enquanto a multidão, agora em pânico, tentava se dispersar. O homem que segurava Clara olhava ao redor, confuso. "Acorda, cara, eles não estão aqui para brincar." Afonso puxou Roberto, e nesse instante uma luz de compreensão apareceu nos olhos de Roberto. O peso das palavras de Afonso parecia mais grotesco a cada instante. Mas o choque não parou por aí. O homem filmador, aquele que parecia um fantasma do passado, levantou a câmera novamente e falou com uma voz cheia de desprezo. "Você realmente achou que era o único que tinha segredos? Clara não é a única que vai pagar pelo que seu pai fez." O mundo de Roberto rodopiou. O que ele estava ouvindo? O que seu pai fez? O fardo de segredos estava prestes a desmoronar. Qual é a verdade? Roberto gritou, a voz tremendo. O homem incluiu um outro elemento na conversa, trazendo consigo uma amostra do passado que Roberto gostaria de enterrar. "Ela não é apenas sua irmã. Ela é a culpada. O que aconteceu com nossos pais foi por causa dela." Os olhos de Clara se alargaram. O duelo de desespero em seu olhar a tornava ainda mais real. Mas a dor nas palavras e na voz do homem paralisava tudo ao seu redor. E então, de repente, algo fiel explodiu. Raquel, sua mãe, avançou pela multidão. "Roberto, eu sabia que você voltaria", disse ela, a voz fina. Quando olhou para o homem filmador, seu rosto estava pálido, quase sem vida. "Mas eu não devia ter deixado você viver isso." Ela olhava para Roberto, cheia de lágrimas.
Você não pode estar aqui. O que você fez? Roberto estava gritando agora, a voz tremendo com raiva e dor. Era um acúmulo de emoções que não conseguia processar. Clara olhou de um para o outro, sem entender como tudo isso se encaixava. Eu nunca quis que você soubesse. Eu fiz o que era necessário. Raquel implorou, mas suas palavras soavam vazias. E naquele momento, tudo passou em um redemoinho. Uma história de traição, abandono e mentiras. Samuel observava, perdido em meio a essa nova revelação. Foi você quem deixou a Clara e eu. Roberto berrou, o rosto em chamas de emoção. O caos à sua volta se tornava uma sinfonia de desespero. Ele olhou para Samuel, que parecia tão pequeno diante da intensidade do momento. Mas agora era um herói em sua própria maneira. E agora, o que você vai fazer? Perguntou o homem, que parecia ser o pai. O desafio em sua voz jogou gasolina na fogueira da tensão. A verdade da vida de Roberto estava se revelando como uma bomba prestes a explodir. O questionamento pendia no ar como um cortejo de ameaças. E se você não conseguir salvar a irmã, o que isso significará para você? Ele acentuou, um sorriso torto surgindo em seu rosto. A multidão observava, cada um com uma opinião, todos em choque. A cena estava prestes a se tornar um filme de terror. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão. Era Lara, a ex-noiva de Roberto, que ele pensava ter deixado no passado e completamente ignorada na sua vida de rico. O olhar dela estava cheio de uma mistura de compaixão e determinação. Com uma expressão tensa, ela caminhou até ele, seu coração pulando no peito. Roberto, ela gritou, balançando a cabeça. A verdade é pior do que você imagina. Miguel, ele é nosso filho. As palavras dela atingiram Roberto como um soco na barriga. O tempo parou. Todo o resto desapareceu. A confusão, os gritos, a arma. Tudo se desfez enquanto Roberto processava as palavras de Lara. Uma onda de choque e confusão tomou conta dele. Miguel, o homem que segurava Clara, seu ex-melhor amigo, era também seu filho? Como isso era possível? Ele nunca soube. O desespero nos olhos de Clara se misturou à fúria em seu coração. Você está me dizendo que ele é seu filho? A voz de Roberto tremia, repleta de incredulidade. Lara se adiantou, seu olhar agora firme. Eu pensei que a verdade te protegeria. Mas aqui estamos, e ele está decidindo fazer você pagar pelo que aconteceu. A multidão sussurrava, chocada. As palavras de Lara reverberaram como uma explosão. Miguel, ouvindo tudo, olhou para Roberto com um sorriso amargo, seus olhos cheios de uma dor silenciosa. Você sempre teve tudo, Roberto. Agora é hora de você sentir a perda. O peso daquela revelação sufocou Roberto. Ele olhou entre Clara, a dama de sua vida que sempre quis proteger, e Miguel, seu filho que ele nunca conheceu. O que isso significava para suas vidas? Um nó apertou seu estômago. Ele precisava escolher, mas como decidir entre sangue e amor? As lágrimas pranteavam nas bochechas de Clara. Pai, você precisa me ajudar. Não posso deixar que eles levem você também. A voz dele cortava o ar. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo a confusão o consumia. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? E assim, a cena caótica à sua volta se tornava um redemoinho de emoções e decisões, onde cada escolha tinha um custo. Roberto olhou para o homem que uma vez foi seu amigo, agora seu adversário. Perguntava-se o que mais estava escondido nesse turbilhão de segredos e verdades devastadoras. A única coisa que sabia era que nada seria mais como antes, e assim ele estava prestes a mergulhar em um abismo de desespero e escolhas a serem feitas. O pânico no ar era palpável. As revelações sobre Miguel devastaram Roberto. A sensação de impotência esmagava seu peito. Ele olhou para Clara, os olhos dela cheios de lágrimas e medo. Virou-se para Lara, confuso e em choque, tentando entender. O que fazer agora? Um silêncio pesado pairava,
e Roberto percebeu que o tempo estava se esgotando. Você não pode deixar isso acabar assim, ele gritou para Miguel, a voz tremendo de emoção. Você não precisa fazer isso. O olhar de Miguel estava frio, mas havia dor lá, escondida sob a raiva. Quantas vezes você fez isso com pessoas ao seu redor? Você pensa que está livre? Disse Miguel, as palavras saindo como um eco de traição. Eu não vim aqui para confraternizar. Você vai sentir a dor que sua família causou. As pessoas ao redor observavam, sussurrando, nervosas e tensas. Roberto olhou ao redor, buscando uma saída, uma solução. Não podia deixar que Clara fosse levada. Não poderia ver mais uma vida se desfazer. Um nó se formava em sua garganta. A coragem começava a borbulhar. Vamos começar de novo. Vamos resolver isso. Podemos ser uma família, ele disse, tentando unir tudo o que restava de esperança na sua voz. Mas a resposta de Miguel foi um riso amargo, que atravessou o ar como um corte. Família? Você me deixou para morrer junto com sua mãe. Eu não sou parte da sua vida. A multidão se agitava, cada um respirando a tensão e a expectativa. Roberto percebeu Samuel se aproximando, com a determinação escrita em seu rosto. Roberto, não podemos ficar parados. Precisamos agir, ele dizia, a voz firme. Samuel, você está certo. Roberto respondeu, um relampejo de determinação tomando conta dele. Ele precisava lutar, não só por Clara, mas por sua própria alma. Ele se virou para Miguel, a intensidade crescendo. Eu vou te parar, não importa o que custe. Você não vai levar minha irmã. Miguel hesitou, algo na voz de Roberto fazendo recuar ligeiramente. A adrenalina inundou o ar, enquanto as emoções se elevavam. Clara, Roberto gritou, a voz ecoando. Confie em mim, vou te tirar dessa. A energia estava crescendo, e como um instinto, Roberto avançou. A multidão se separou e o silêncio se fez. Miguel, percebendo a decisão, começou a se mover também. Mas, antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Um grito. Não! Raquel, a mãe de Roberto, gritou. Pare! Era o momento. A verdade brutal que a família carregava veio à tona. Chega, isso não é um jogo. Roberto agora estava se tornando a voz da razão no meio do caos. Essa não é a solução, disse Samuel, se juntando a ele. Não podemos deixar que o passado defina nosso futuro. Finalmente, Miguel parou, o ódio começando a derreter à medida que a verdade se infiltrava. Eu não quero isso, murmurou, olhares cruzando. Clara, ainda na linha de frente do perigo, finalmente se deixou ver. Então escolha, Miguel. A vingança ou nós? E ali, entre gritos e promessas, as paredes do passado começaram a ruir. O relógio estava rodando e Miguel começou a hesitar. O silêncio de repente se tornou o cântico de uma nova jornada. Vamos lutar juntos, todos nós, disse Roberto, o coração acelerado. Ele estava determinado a mudar aquela história anterior. Enquanto isso, os olhares se uniam e a multidão parecia ficar mais forte. As vozes se levantaram em um coro de apoio e certeza, e Roberto sentiu algo se reerguer. Não apenas em si mesmo, mas em todos ao seu redor. E agora? Miguel perguntou, o desafio misturado com um tremor de incerteza. O peso do que vinha depois pendia no ar. Mas havia uma luz possível naquele momento. Roberto não sabia o que o futuro traria. Mas o importante era que tinham um ao outro, que haviam superado um conflito que os poderia destruir. Vamos lá, juntos, ele respondeu, os olhos brilhando. É hora de mudar. E assim, naquele instante, a história deles estava prestes a ser reescrita. Tudo poderia ser diferente a partir dali, mas esse era apenas o começo. O que viria na próxima etapa? Como reconquistar o amor e fortalecer o laço despedaçado? A incerteza pairava, mas a esperança ardia. Agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. E não esqueça de esmagar o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e ajudar nosso crescimento. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho flagrante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não perca nem mais um segundo e faça a sua parte.